Advogado processa bebê de 2 anos de idade. É isso mesmo, vocês não estão doidos não. Um advogado processou um bebê de 2 anos de idade. E o pai, a mãe, lógico, vou trazer essa notícia aqui para vocês hoje. Eu ia trazer ontem até. Hoje é dia 12 de agosto de 2025. Eu ia trazer essa notícia no dia 11 de agosto. Só que eu lembrei que dia 11 foi o quê? Dia do advogado. Eu falei, pô, até pensei, nossa, poderia ser interessante, né? Trazer uma notícia dessa sobre advogado no dia do advogado. Mas aí depois eu parei 2 segundos e pensei, nossa, que merda de notícia eu vou trazer aqui pro canal. No dia do advogado, trazer uma notícia de um cara sem noção que processou um bebê. Não, se for trazer alguma coisa, acho que eu ia querer trazer um negócio legal, né? Uma notícia boa em relação aos advogados, né? Não para trazer só qualquer coisa aí que envolva advogado pro canal. Então, como não tinha nada de interessante e relevante, não tinha preparado nada, não tive tempo de preparar nada, eu falei, então vou deixar esse vídeo para amanhã, hoje dia 12, então a gente vai falar sobre esse caso. Estou com esse caso em tela agora, vamos verificar aqui do portal Migalhas. Então, advogado indenizará após denunciar criança de 2 anos como algoz contumaz, né? Então, olha só, o cara... vamos ver. Advogado que descreveu criança de 2 anos como algoz contumaz ao denunciá-la por lesão corporal deverá indenizar mãe e filho em R$4.000 por danos morais. Ou seja, o cara foi lá, denunciou, chamou a criança de 2 anos de idade de algoz contumaz, né? Claro, não perdendo toda a classe na hora de proferir algum tipo de ofensa ao bebê, né? Não é porque é um bebê, né, que você vai perder a sua classe como advogado para ofendê-lo. A decisão é da juíza de direito Márcia Regina Araújo, do Núcleo de Justiça 4.0 do Distrito Federal, que entendeu que a postura do profissional foi desproporcional e abusiva diante dos fatos apresentados. Entenda o caso. Segundo a mãe da criança, tudo começou após seu filho, então com 2 anos de idade, agredir o filho do advogado no ambiente escolar. Ou seja, aquelas briguinhas de escola normal de criança, né? Ainda mais nessa idade aí, 2 anos de idade. Pô, a criança não tem quase nada formado, tudo é motivo para birra, para chorar, para confusão na escola. O homem registrou boletim de ocorrência por lesão corporal e descreveu o menino como algoz contumaz, atribuindo-lhe um histórico de violência, inclusive fora da escola. Ou seja, o filho dele, já com 2 anos de idade, pelo visto, já sofria muito bullying desse menino, apanhava todo dia. Assim, eu não estou falando que isso não tem que ser resolvido, né? Mas você abrir um boletim de ocorrência porque o seu filho se envolveu, né? Não dá nem para chamar assim. Nessa idade você não vai na escola para tretar. Você é só uma criança de 2 anos de idade que não pensa direito, né? Você age por estímulos, simplesmente, e aí você não dá nem para falar se desentende, né? É difícil de descrever, né, criança nessa idade. Ela é o que eu falei, ela age realmente só por impulso, por estímulo. E aí falar que ela foi para a escola para arrumar briga e sofrer bullying. Na verdade, são coisas de criança que acontecem normal. E aí sim, o professor, a escola tem que intervir, porque também não tem cabimento, né, ficar acontecendo esse tipo de situação sempre dentro do colégio. Mas é totalmente comum poder acontecer algo do tipo, né? Também denunciou a mãe ao Conselho Tutelar por suposta negligência, o que levou à sua convocação para prestar esclarecimentos. Em contestação, o advogado afirmou ter agido dentro da legalidade, buscando antes a mediação da escola. Disse que só recorreu às autoridades após reiteradas agressões contra o seu filho. Então, será que ele tentou resolver de todas as formas no colégio? Vamos ver, hein? Pode ter um plot twist aqui nessa matéria.
Vamos verificar aqui, ó. Uso abusivo do sistema. Ao analisar o conjunto de provas, a juíza entendeu que houve abuso no exercício regular de direito por parte do homem. Para ela, embora o uso das instituições públicas seja legítimo, o caso concreto revelou excesso. Ou seja, ela está falando aqui que a pessoa ela tem o direito de fazer uma denúncia, de abrir um boletim de ocorrência, de fazer uma queixa criminal, por exemplo, por lesão corporal. Porém, apesar de você ter o direito de fazer isso, você eventualmente pode abusar do direito que você tem e aí sim você está praticando um ilícito. Por exemplo, nesse caso aqui, você pode abrir um boletim de ocorrência por lesão corporal, mas será que você vai abrir um boletim de ocorrência contra uma criança de 2 anos de idade? Será que isso é razoável? Por exemplo, exemplificar isso é muito fácil da questão envolvendo barulho dentro de condomínio, né, ou entre vizinhanças, enfim. Você tem o direito, por exemplo, muitas vezes está até na própria ficha do condomínio, nas cidades que não tem lei que regulam barulho e tudo mais, você pode fazer barulho, por exemplo, das 8 às 10 da noite. Aqui na cidade de São Paulo, a gente tem uma legislação, por exemplo, que regula isso. E aí, só porque você pode eventualmente fazer barulho das 8 às 10, isso não significa que você vai ficar todo dia tocando bateria o mais alto possível das 8 às 10, porque a lei permite que você faça barulho das 8 às 10. Isso seria um caso típico de abuso de direito. E a lei, ela não defende quem abusa dos seus direitos. Você pode sim se utilizar, se valer dos seus direitos, mas você não pode abusar, que foi o entendimento que a juíza colocou aqui nesse caso. A magistrada ressaltou que o advogado, conhecedor da legislação, optou por omitir dados relevantes, como a idade das crianças envolvidas, ou seja, o cara não se deu nem ao trabalho, né? Algo que, nossa, nesse caso é super irrelevante falar a idade das crianças, né? Que na verdade é uma lesão corporal entre 2 crianças de 2 anos. Pra que falar isso daí, né? Cada uma com 2 anos de idade. E descreveu o autor como algoz contumaz, né? Como se alguém de 2 anos de idade a gente pudesse, né, vincular a algo do tipo que ele chamou aqui, dando ares de criminoso, a fim de que fosse apurado o descumprimento culposo doloso do poder familiar. A juíza também observou que o pai apresentou 2 denúncias ao conselho tutelar, a primeira por telefone e a segunda presencialmente, mesmo após ter sido orientado a resolver o conflito com os responsáveis e a escola. A julgadora deixou claro que não ignorava o fato de que a criança machucou o colega, mas avaliou que a reação do advogado foi desproporcional, sobretudo por ele ser conhecedor da realidade enfrentada por pais de crianças pequenas. Como eu falei, né? Muito normal isso acontecer na cidade, no colégio, enfim. Além disso, a magistrada destacou, na hipótese de defesa, o advogado anexou uma conversa em que a mãe relatava dificuldades e demonstrava preocupação com o comportamento do filho, chegando a pedir indicação de uma clínica. Para a juíza, essa evidência contraria a imagem de negligência sugerida por ele. Ou seja, né, ele simplesmente foi escondendo tudo que convinha para ele e a juíza, que não é boba nem nada, sacou tudo e tomou essa invertida aí no processo, né? Então a gente está tratando de um caso onde a própria mãe reconhece o problema, está buscando uma solução, tratamento, psicólogo. E, infelizmente, né, a gente está tratando aqui de crianças pequenas. É uma situação muito delicada, né? É óbvio que isso não merece um processo, se processar uma criança de 2 anos por um negócio desse, realmente. Assim, com todo o respeito o entendimento que esse advogado acredita que era justo e legal ele fazer, mas realmente é muito desproporcional. Por fim, entendeu que os atos praticados atingiram os direitos da personalidade da mãe e da criança, causando sofrimento e constrangimento. Constatou que sentimentos de angústia e de sabor decorrem diretamente da conduta do advogado e que houve exercício anormal ou antifuncional do direito.
o que justifica a reparação com base no artigo 187 do Código Civil, que é basicamente um artigo do Código Civil que ele fundamenta você pedir indenização para alguém. Com isso, fixou a indenização em R$4.000 por danos morais à mãe e ao filho, sendo R$2.000 para cada um. Ou seja, o tiro saiu pela culatra, não é mesmo? Ele foi lá tentar processar a mãe, processar a criança, que, vamos ser sinceros, não ia resolver em nada. Você tem um problema no colégio com seu filho. Aliás, um filho de um outro pai. O que você vai adiantar? O que vai adiantar você fazer um boletim de ocorrência contra uma criança de 2 anos, ainda por cima, como caso, contra os pais, eventualmente pedir uma indenização, tá? Se a gente está falando de uma questão que tem que ser resolvida lá no colégio para cessar isso. Por quê? Você eventualmente ganha no processo, não significa que você vai resolver esse problema em específico do seu filho na escola. Não vai resolver. Você simplesmente está transtornado, está frustrado, está querendo fazer qualquer coisa do tipo só para incomodar. Mas resolver o problema que está existindo lá na escola com o aluno, não vai resolver você tomar uma atitude dessa, né? Então, olha, analisando só pelo que tem aqui na matéria, eu concordo com o desfecho da situação que a juíza deu. Achou desproporcional a medida adotada pelo advogado, né, de abrir queixa, lesão corporal e tudo mais, realmente muito desproporcional. Talvez vocês não sabiam dessa, né, que existe esse instituto do abuso de direito. Se a gente abusar de um direito que a gente tem, a gente pode sofrer as consequências, é isso mesmo, a gente pode eventualmente pagar uma indenização por estar exercendo irregularmente, abusivamente, melhor dizendo, um direito que a gente tem. Então a gente tem que ficar esperto, pessoal. E se vocês gostaram desse vídeo, deixa aquele like. Estão gostando dos vídeos aqui do canal? Se inscreve aqui no canal, deixa nos comentários aqui qual a opinião de vocês. Se tem algum outro caso que vocês gostariam de pedir também, que eu analisasse, manda aqui que eu vou ver todos os comentários, vou trazer para o canal e a gente se vê no próximo vídeo.